Então, gente, vamos concluir a nossa unidade 2, falando agora do tetraedro regular. O que é o tetraedro regular? Ela não deixa de ser uma pirâmide triangular regular, só que todos os lados são formados por triângulos equiláteros. Era que nem o cubo, né? O cubo, qualquer um dos lados que eu colocasse como base, era sempre um quadrado, e da mesma medida dos outros. E aqui, qualquer um dos triângulos que eu colocar como base, vai ser um triângulo equilátero. Bom, então a área da base, área do triângulo equilátero, lado ao quadrado vai ser 3 sobre 4. A área lateral vai ser 3 vezes a área do triângulo equilátero, lado ao quadrado vai ser 3 sobre 4. A área total vai ser 4 vezes, né? Porque são 4 triângulos, 3 na volta e 1 na base. Lado ao quadrado vai ser 3 sobre 4. O volume vai ter uma fórmula especial, tá? Que é lado ao cubo, raiz de 2 sobre 12. E a altura vai ser dada por lado raiz de 6 sobre 13. Então, algumas propriedades específicas aí do tetraedro regular. Vamos ao nosso exemplo 14, que nos diz: o perímetro da base de um tetraedro regular é 12 centímetros. O perímetro da base, ou seja, a soma das arestas da base, vale 12. Quantas arestas da base eu tenho? 3. Então, se o perímetro é 12, para eu achar o lado, eu divido 12 por 13. Então, eu sei que o lado da nossa base aqui, e como é um tetraedro, todos os lados medem 4 centímetros. Ele que é a área total. Bom, gente, então a área total nós já vimos a fórmula ali. Então, cada ladinho aqui vale 4, né? As arestas laterais, as arestas da base, todos valem 4. A área total vai ser 4 vezes a área de um desses triângulos equiláteros, que é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, no momento que a gente multiplica por 4, divide por 4, isso aqui já era. Quem é o nosso lado? Acabamos de achar, é 4 ao quadrado raiz de 3. Então, a nossa área total vai ser 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos então para falar um pouquinho sobre a seção plana, ou seção meridiana, às vezes a gente ouve falar, que é nada mais é do que um corte. Aqui no nosso caso nós estamos falando do corte paralelo à base da nossa pirâmide. O que vai acontecer? Vai aparecer uma pirâmide menorzinha na parte de cima e o que nós chamamos de tronco de pirâmide na parte de baixo, tá? Então, aqui vamos ver o que ele quis dizer com a nossa legenda aqui. Que o H minúsculo é a distância da seção ao vértice da pirâmide, ou seja, a altura daquela pirâmide menor ali. H maiúsculo vai ser a altura da pirâmide toda. AS vai ser a área da seção, ou seja, aquela partezinha em vermelho ali, ó. AB vai ser a área da base da pirâmide. Vzinho vai ser o volume da pirâmide pequenininha, que nós acabamos de formar ali. E Vzão vai ser o volume da pirâmide grande. Bom, as relações que nós temos é bem parecido como nós já tínhamos falado antes sobre altura e sobre semelhança de triângulos lá nas figuras planas, vocês lembram? Só que aqui nós vamos falar em área e em volume. Então, a área da base da seção ali, seria da base da pirâmide pequenininha, está para a área da base da pirâmide grande, assim como a altura da pequenininha ao quadrado está para a altura da grande ao quadrado. Então, as áreas das bases estão para as alturas ao quadrado. E os volumes, ó, o volume da pirâmide pequenininha sobre o volume da pirâmide toda está para a altura da pequena ao cubo sobre a altura da grande ao cubo. Então, quando eu tenho áreas, eu tenho alturas ao quadrado. Quando eu tenho volumes, eu tenho alturas ao cubo. Bom, então vamos à questão número 15. Uma seção feita a 3 centímetros do vértice. Então, aqui ele botou o Hzinho. Eu botei um desenho, o Hzinho tá embaixo. Mas não, então aqui o 3, tá? Então, ele fez uma seção a 3 centímetros do vértice de uma pirâmide quadrangular. Tem área igual a 1/3 da área da base. Então, a área pequenininha, a área da seção, é igual a 1/3
na área da base. Foi isso que ele quis dizer. Calcule a altura da pirâmide, ou seja, o Hzão, tá? Então, vamos excluir isso aqui no meu desenho. Eu vou botar Hzinho, é o pequenininho ali, tá? O desenho ficou meio erradinho. Então, esse é o número 15. Então, o que nós podemos utilizar aqui já? Né? Então, multiplicando cruzado, eu tenho que 3AS, que é a área da seção, é igual a AB, tá? Beleza. E o que nós vimos lá? Que a área da seção está para a área da base grande, assim como a altura da pequenininha ao quadrado está para a altura da grande ao quadrado. É isso que acontece, né? Então, o que eu posso escrever? Ou eu posso escrever AS como 1/3 de AB, ou AB como 3AS. O que ele está pedindo? Ele está pedindo a altura da pirâmide? Então vamos escrever AB como 3AS. Então, AS é AS, AB é 3AS. A altura da pequenininha eu já tenho, é 3 ao quadrado. E a altura da grande ao quadrado é o que eu estou procurando. Multiplicando cruzado aqui, no caso, dá para a gente já simplificar aqui, AS com AS. Então, nós vamos ficar com essa igualdade assim, ó. 1/3 igual a 3 ao quadrado, 9 sobre H ao quadrado. Multiplicando cruzado, então, nós vamos ficar com H ao quadrado, vezes 1, igual a 3 vezes 9, que é 27. O que vai dar aqui? Raiz de 27 vai ser 3 ao quadrado, vezes 3, né? Pela decomposição. Então, nós vamos achar que a altura da pirâmide grande vai ser 3 raiz de 3 centímetros ou metros? Centímetros. Tá? Então, é isso que ele estava procurando. Nós simplesmente usando as relações das áreas com as alturas. Vamos, então, para o exemplo 16. Eu vou usar esse desenho aqui também, que tá meio erradinho, mas só para a gente entender o que está acontecendo. Uma pirâmide quadrangular regular, de altura 6, então o Hzão é 6, e a área da base 27, tá? Então, AB é 27, é intersectada por um plano paralelo à base, cuja distância do vértice é 2, então aqui nós temos 2. Indique o volume do tronco de pirâmide assim determinado, ou seja, eu quero o volume da grande menos o volume da pequena. Tá? É isso que ele está pedindo. O volume do tronco de pirâmide vai ser o volume da grande menos o volume da pequena. O que nós podemos tirar dessas relações aí? Como ele falou em base, em altura e pé de volume, nós podemos utilizar, sim, as relações dos volumes. Então, a primeira coisa a se fazer é achar o volume da pirâmide grande. Vou botar volume G, tá? Que é o quê? A área da base vezes a altura dividido por 3. Qual que é a área da base? Ele já deu no exercício ali, é 27. E a altura vai ser 2. Ah, não, vai ser 6, desculpa. Sobre 3. 6 por 3 vai dar 2. 2 vezes 27, 54, tá? Então, eu já tenho o volume da grande. Qual que é a relação que eu tenho lá, que eu vi na apostila? Que o volume da pequena está para o volume da grande, era Vzinho e Vzão, mas não dá bola. Assim como a altura da pequena ao cubo está para a altura da grande ao cubo. O volume da pequena é o que eu quero, tá, gente? Lembrando, o volume da pequena é o que eu quero. O volume da grande é o que eu acabei de achar, é 54. A altura da pequena, ele deu, é 2, né? Ao cubo. E a altura da grande, ele também deu, né? O que nós utilizamos ali na fórmula, é 6 ao cubo, tá? Então, resolvendo isso aqui, nós temos que o volume da pequena está para 54, assim como 2 ao cubo, 8, está para 216, eu acho. Multiplicando cruzado, nós ficamos com 216 volume da pequena, igual a 54 vezes 8, vai dar 432 ali. Então, esse 216 passa dividindo. E isso aqui vai dar exatamente 2 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume da pequena. Bom, gente, então eu vou colocar aqui
Vai chamar a atenção de vocês. É o volume da pequena que eu estou falando. Mas o que ele queria? Ele queria o volume do tronco da pirâmide. O que eu disse para vocês? Que o tronco de pirâmide é aquela parte de baixo, né? É o que sobra quando eu tiro essa pequenininha aqui de cima. Então, o volume do tronco vai ser o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. Então, para nós, vai ser o volume da pirâmide grande 54, menos o volume da pirâmide pequena que nós acabamos de calcular, que é 2. Então, vai dar 52 centímetros cúbicos. Então, sigam fazendo os exercícios da unidade 2. Se não me engano, tem poucos exercícios de pirâmide ali, 2 ou 3 só. E nos vemos na sexta-feira.